Olá, eu sou Leonardo Freund, estamos aqui em mais um Tal Que É, quadro este que serve para falar sobre coisas que possam influenciar o seu processo criativo, estimular sua criatividade, causar alguma reflexão ou nada disso. E o vídeo de hoje é sobre a ASMR de eu comendo pipoca. E recentemente eu assisti aquele filme Soul, da Pixar e da Disney, né? É um filme também que não é todo mundo que curte, ou quem curte essas animações, né, Pixar, Disney, não curte tanto a animação. E a história também talvez não tenha agradado todo mundo, porque ela tem uma temática espírita, talvez, não sei se foi essa a intenção, ou sei lá, que acabaria gerando bastante preconceito, mas eu não sei se é por isso ou não que as pessoas não gostam tanto. Mas enfim, eu assisti e achei muito louco, achei válido trazer pro canal como uma forma de reflexão sobre as coisas. Basicamente, Soul é sobre um pianista de jazz frustrado porque ele dá aula e ele gostaria de ser um grande nome do jazz, e aí uma hora ele recebe uma proposta para tocar com uma saxofonista famosa e ele fica tão empolgado em virar um cara famoso e ele fica todo ouriçado e feliz, porque afinal de contas acho que grande parte dos músicos não querem ser professores, né? Querem, sei lá, ser algum astro de alguma coisa. E aí ele acaba ficando tão eufórico que cai num buraco e morre. E aí ele tem toda uma trajetória, uma correria pra tentar voltar à vida e fazer o show, né? E nesse meio tempo ele faz umas mutretas ali dentro, descobre uma alma que não quer nascer e consegue fazer um negócio pra voltar pra terra, só que aí eles invertem o corpo, ele encarna num gato e a alminha que não quer nascer encarna na vida dele. E a história é baseada nisso. Nunca mais eu ponho comida pra gravar vídeo. E aí nesse meio tempo é legal porque você fica assistindo, porque aquela alminha que não quer nascer começa a curtir um monte de coisa, o momento presente no corpo do cara, e começa a descobrir o valor da vida e tudo mais. Tem toda uma história bonita nesse meio. É interessante essa parte, assim, pra gente criar uma reflexão pra gente mesmo, ainda mais se você é adulto. É legal pra criar umas reflexões pra vida e tal. E a grande graça é essa do filme, né? Essa reviravolta, as visões e tal. E aí, resumindo a história, o cara volta pro corpo dele, uma hora ele consegue fazer o show, quer mudar a vida dele, que é o que ele mais sonhava e tudo mais. E quando ele consegue, acaba o show, ele vai pra frente lá, fala com a galera e fala pra artista que ele tá seguindo junto. E agora, né? É isso? Tipo, saca? Você busca tanto negócio, quer tanto a vida inteira, e quando chega lá, você fala, caramba, é isso? E aí é uma coisa mais comum, né? É só parte de um trabalho. Ser artista é um trabalho também, né? Embora muita gente ainda não tenha descoberto isso. E aí fica toda uma reflexão, né? Tem o lance nesse meio da história, antes dele tocar também, eles encontram umas almas cinzas lá, né? Num lugar distante que eles ficam, que eram uma ideia de alma de pessoas tão obcecadas pelas coisas que fazem que esqueceram de viver, e aí vivem como escravas daquela coisa. Um cara é, sei lá, alguma coisa de banco, mas esse cara mesmo que tava perseguindo ser famoso, tudo mais, podia ser uma alma perdida daquela que está acinzentada, meio que focando só no negócio, ficou perdido dentro daquilo da euforia e acaba perdendo tudo em volta e ficando só sendo aquilo. E isso causa uma reflexão pra todo mundo. Um dos vlogs que eu fiz, eu tava com muita preguiça de fazer e tal, e aí eu comecei a fazer por música, ficar cantando enquanto eu faço, montando os equipamentos aqui, o som, a luz, o caramba. E aí eu comecei a curtir, assim, saca? Eu esqueci que eu tava fazendo aquilo como uma obrigação, que não é uma obrigação, é um hobby e um desafio que eu me coloco a fazer porque é uma coisa prazerosa. E aí eu comecei também a pensar no quanto às vezes as obrigações viram uma coisa maçante, chata, mesmo que ela seja uma coisa legal. Mas tudo depende de como a gente tá vendo, né? E aí depois eu assisti esse filme. E sei lá, às vezes nesse processo que eu tô, desse canal principalmente, que é um lance de processo criativo, e registrar e falar sobre todas essas coisas que rolam nesse processo em vídeo pra, sei lá, um dia eu quiser ver de novo ou não, às vezes entra também numa rotina que você quer só fazer e entra no automático, você acaba transformando aquela coisa que era legal num fardo, sabe? E aí eu vi esse filme do Soul e comecei a pensar em algumas coisas e decidi fazer um tal que é pra falar disso, né? Porque ainda com esse lance do Soul, dessas almas obcecadas e tal, a gente consegue colocar até a temática principal, que é esse lance que vários podcasts, canais falam, né, sobre a dopamina, que é também relacionado ao prazer e tudo mais. Não só isso, né? Basicamente a dopamina é um neurotransmissor, uma molécula, que não é só pro prazer, como todos os canais coisas colocam, mas essa parte do prazer é que dá mais ibope, é mais em alta, e também o que mais importa falar sobre, porque isso envolve hábitos, mas o que importa mesmo é quando a gente tá focado em algo e faz algo que a gente acaba gostando, e a dopamina é liberada, e a gente sente prazer e acaba querendo mais disso.
dopamina não é um hormônio que sabe o que é bom ou ruim, ela só é liberada. A gente com hábitos ruins acaba liberando mais hormônios para aquela ação ser continuada, e a gente acaba ficando viciado nisso e acaba sendo uma coisa bem negativa, né? Seja qualquer tipo de vício, droga, açúcar, chocolate, sexo, pornografia, masturbação, videogame, séries, qualquer coisa assim que a gente acaba ficando viciado e acaba virando, bom, todo vício acaba sendo uma coisa negativa, né? Então esse é um lance da dopamina, e aí criando esses vícios ou focando só nisso, liberando pra ações que reforcem maus hábitos, é sempre péssimo. E é o que mais rola hoje em dia, né? A gente é viciado em ficar, sei lá, no scroll infinito, né, de TikTok, Reels, Shorts, etc. E aí acaba, vai pros streamings, né? Vai pro Netflix, Amazon e todos os outros, e aí começa um ciclo, você não sai, você meio que fica escravizado, preso naquilo e acaba atrapalhando sua vida. E basicamente isso. A dopamina funciona como um sistema de recompensa. Você faz e acaba liberando hormônios, aquilo reforçando alguns hábitos. Então tudo que é inadequado e excessivo faz mal. E aí, somando isso, ainda consegue linkar essas paradas com algumas visões do budismo, né? Eu tinha visto um Reels falando sobre esse lance da gente ser escravo do prazer, né? Eu fui dar uma pesquisada ali, eu vou colocar na descrição um canal que eu tava dando uma observada, e depois do vídeo você pode conferir. E basicamente ser escravo dos prazeres é isso, né, cara? A gente acaba reforçando hábitos péssimos e acaba não sabendo lidar com dores, sofrimento e acontecimentos normais da vida que deveriam ser resolvidos de forma madura, adequada, ou que a gente deveria aprender e ter exemplos disso ao longo da vida, mas não tem, porque a gente vive numa sociedade doente onde é sempre reforçado as coisas negativas que deixam a gente escravos de outras coisas, né? E aí isso fica mais fácil de controlar os povos. Mas enfim, basicamente, alguns lances do budismo traz também um lance do que a vida é sofrimento, né? E a gente não sabe lidar com esse sofrimento, ainda mais quando a gente busca essa coisa atrás de prazer e tudo mais. É sofrimento no sentido que, tipo, a gente pode sofrer em diferentes níveis, né? Pode ser algo leve, pode ser algo pesado, tipo, sei lá, uma coisa que, sei lá, só não quero fazer, tô com preguiça, até uma coisa que acontece, uma parada catastrófica, morte e acidente, a gente não sabe lidar. E a vida é isso, e a gente tem que aprender a lidar. E se a gente só vive atrás do prazer, óbvio que a gente vai lidar extremamente mal com isso. E outro lance que vem o sofrimento é causado porque a gente deseja as coisas, e as coisas não são eternas, elas são efêmeras, elas têm um prazo de validade. E aí a gente sempre tá atrás dessas coisas, buscando mais prazer, mais prazer, mais prazer, dopamina, dopamina, dopamina. E às vezes também entrando nesse ritmo de escravidão do prazer, né? E uma aversão ao sofrimento, em vez de buscar as causas desse sofrimento e conseguir lidar um pouco melhor com ele. Lógico que algumas situações é impossível de se lidar, mas ainda assim a gente tem que aprender a lidar. E aí um lance que pode curar esse sofrimento de alguma forma ou amenizar é a gente entender um pouco do desapego, e não do desapego a tudo, mas desapegar um pouco do desejo e não viver só isso. É aquela coisa de você desejar as coisas e tudo que você faz, mas não deixar essas coisas te possuírem. Você tem esses desejos e não o desejo tem você. Até o Clube da Luta tem um lance desse que fala sobre isso, né? Uma crítica ao consumismo, que é as coisas que você possui acabam possuindo você. E aí, por último, também tem um lance que ele fala sobre o caminho do meio, né? Que não é nem você largar tudo por completo, mas também não viver como escravo do desejo. É você buscar harmonia e equilíbrio. E aí, tipo, basicamente todas as conversas da humanidade, que existem lados e existem discussões, todo o resultado sempre chega no equilíbrio, que basicamente tudo se resume a yin e yang, é a busca das nossas vidas. Então, basicamente isso. E tudo que eu falo nesse canal, basicamente, é sobre curtir processos. E não é pra ensinar as pessoas, é pra me autoeducar também, porque às vezes eu esqueço disso, embora eu saiba e fale sobre isso e já tenha dado aulas, vivências e tudo mais sobre isso, eu esqueço também. E é legal poder rever isso, ou estudar, ou fazer um roteiro pra fazer um vídeo. A gente tem que desenvolver, não ser escravo dos nossos planejamentos, que nem John Lennon mesmo já dizia, cara, que a vida é o que acontece enquanto você tá fazendo planos pras outras coisas. Pensando nisso, basicamente você não tá vivendo o presente, você tá pensando naquilo daqui 10, 15, 3, 2 anos e não tá fazendo nada agora, ele tá esquecendo de viver o agora e curtir o que você tá vivendo também. Então, basicamente, este talk era pra trazer uma animação agradável de assistir, que te cause reflexões e de uma forma simples de compreender, um tanto quanto emocionante, mas levar pra esse lado também de curtir o processo, de não ser escravo dos planejamentos, não deixar as coisas te dominarem, você que as domina, e buscar um equilíbrio. E lógico, aprender a lidar com seus próprios BOs, cara. Resolver de uma forma adequada e saudável e que não estrague seu ritmo de vida, as suas atividades e a sua saúde mental. Então, mais um tal que é. E é isso aí. Até o próximo vídeo, que pode ser qualquer coisa.